Olá, meu nome é Jesus Arruda, sou professora da disciplina Sociologia Jurídica. E hoje nós estamos aqui com a nossa segunda aula. O tema da aula de hoje é a sociologia, a cultura e o direito. Nós vamos, então, apresentar, em linhas gerais, as questões relacionadas à relação entre direito, sociedade e cultura. Inicialmente, eu trago a vocês um conceito ou uma compreensão inicial do que seja a definição de sociologia jurídica. Então, a primeira questão que a gente tem que levar em conta é o seguinte: a sociologia jurídica, ela examina, na verdade, ela examina a influência dos fatores sociais sobre o direito e as incidências desse último, ou seja, do direito na sociedade. Então, ou seja, os elementos de interdependência entre o que é social e jurídico, realizando, assim, uma leitura externa, né, na verdade, do sistema jurídico propriamente dito. Então, em outras palavras, a sociologia jurídica, ela examina as causas sociais, né, e os efeitos sociais das normas jurídicas de modo geral. Então, uma primeira questão que de início pode parecer antagônica, a relação entre direito, sociedade e cultura, ela não está tão distante da questão de inter-relação, ao contrário, elas não são antagônicas. Então, existe um suporte mútuo entre direito, sociedade e cultura, e a gente, de início, pode colocar o seguinte brocardo que vai exemplificar essa questão. Ubi societas ibi ius, ou seja, onde há sociedade, há direito. Então, a questão inicial que a gente tem que entender é que, em razão da forma como os homens se organizam em sociedade, tudo que ele constrói, né, a produção técnica, a produção científica, é cultura. O direito é uma criação humana. O direito é a criação do homem. Existe uma corrente chamada culturalismo que diz o seguinte, vou ler aqui para vocês. Segundo o culturalismo jurídico, o direito é uma criação do homem, inserida na cultura, ou seja, o direito é um objeto cultural. Portanto, dotado de um significado de valores, concebidos conforme cada tempo e lugar. Os significados, os valores, mudam, assumindo maior ou menor importância conforme cada sociedade, situada em um momento histórico específico. Por exemplo, as noções de justiça, do que é moralmente certo, do que é moralmente errado, mudam conforme o tempo de cada sociedade. Existem 4 teorias, né, principais no âmbito do culturalismo jurídico. Inclusive, a principal delas, que seria a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale. A teoria tridimensional do direito de Reale, conhecida internacionalmente no âmbito jurídico, é uma teoria que que inovou, na verdade, ao superar a questão do normativismo jurídico, que prevalecia nos meios acadêmicos até então, e jurisprudenciais daquela época, né, dando uma maior ênfase à questão do culturalismo na formação, na construção da norma. Então, o culturalismo jurídico caracteriza o direito como um objeto criado pelo homem, dotado de um sentido de conteúdo valorativo, influenciado e definido pela cultura. É a relação entre o fato, o valor e a norma. A par dessa questão de que, sendo o direito uma criação do homem, existem os chamados direitos culturais, né? Então, a par dos direitos políticos e civis, que são relativos ao aspecto do viés da liberdade, ou seja, você tem direitos políticos e direitos civis. Esses 2 direitos, eles estão relacionados com o princípio da liberdade. Então, a par dos direitos políticos e civis que estão ligados ao princípio da liberdade, são igualmente reconhecidos outros direitos, por exemplo, direitos sociais, direitos culturais, direitos econômicos. Se os direitos políticos e civis estão relacionados ao princípio da liberdade, os direitos sociais, culturais e econômicos estão relacionados ao princípio da igualdade. Então, os direitos culturais, eles estão relacionados dizem respeito à identidade cultural das pessoas.
em uma determinada sociedade. Por exemplo, a questão da língua, da etnia, das tradições, são alguns dos exemplos que espelham a identidade cultural de um povo e do indivíduo, né, dentro daquela cultura. Então, o direito ele se perpassa nesses dois momentos. De um lado, você tem os direitos às liberdades, que são os direitos civis e políticos, e do outro, relacionado com a igualdade, você tem os direitos sociais, culturais e econômicos. Existe, na verdade, uma capacitação cultural, né, dos indivíduos na construção das tradições, das culturas, dos hábitos, da linguagem, da etnia, dos aspectos da religiosidade, enfim, são características que vão dizer acerca da identidade daquele povo. Na Constituição de 1988, os direitos culturais começam, por exemplo, lá no artigo 215, que diz o seguinte: artigo 215 da Constituição da República Federativa do Brasil, de 1988. Diz o artigo 215: o Estado garantirá a todos o pleno exercício dos direitos culturais e acesso às fontes da cultura nacional e apoiará e incentivará a valorização e a difusão das manifestações culturais. Então, cabe ao Estado, né, a responsabilidade primeira de garantir, né, a todos o pleno exercício dos direitos culturais. Né? Então, o artigo 215 da Constituição de 1988 reporta as seguintes questões. Primeiro, direito de criação cultural, direito de acesso às fontes da cultura nacional, direito de difusão desta cultura, a questão da liberdade das formas de expressão cultural, a liberdade da manifestação cultural, o direito-dever da formação do patrimônio cultural brasileiro e a proteção dos bens de cultura. Então, o conjunto desses direitos formam a base dos direitos culturais que são previstos, inclusive, constitucionalmente, como nós falamos aqui. Seguindo ainda a questão constitucional, lá no artigo 216, nós temos o seguinte: artigo 216 da Constituição de 1988. O sistema brasileiro, Sistema Nacional de Cultura, na verdade, o texto do artigo 216 é o seguinte: o Sistema Nacional de Cultura, organizado em regime de colaboração, de forma descentralizada e participativa, institui um processo de gestão e promoção conjunta de políticas públicas de cultura, democráticas e permanentes, pactuadas entre os entes da federação e a sociedade, tendo por objetivo promover o desenvolvimento humano, social e econômico com pleno exercício dos direitos culturais. Então, os direitos culturais previstos na Constituição de 1988 se propõem um Sistema Nacional de Cultura, uma parceria, né, entre as entidades públicas e a sociedade no modo geral, com vistas a promover, né, o desenvolvimento humano, social e econômico para fins do pleno exercício desses direitos culturais. Então, quando a gente fala, primeira questão, que não há uma divergência entre direito, cultura e sociedade, que nós vemos aqui de início, é que ao contrário, né? De acordo com a teoria tridimensional do direito de Miguel Reale, que fala sobre o fato, o valor e a norma, observa-se que o direito é uma criação do homem, portanto, é um objeto cultural. Há uma proteção constitucional desses direitos culturais, e a necessidade dessa proteção se dá em função de garantir uma identidade cultural. Se nós pensarmos dentro dessa perspectiva, algumas questões devem ser apresentadas aqui. Uma delas é a relação entre cultura e ideologia. Então, o que a gente tem que colocar aqui com relação entre cultura e ideologia? Nas civilizações, a cultura e a ideologia são conceitos presentes em toda a sociedade, né? E ela é uma articulação tanto em relação, ela é articulado tanto na relação entre as pessoas quanto nas diferenças.
Então, vamos entender o que é cultura, e o conceito de cultura e o conceito de ideologia nesse contexto. Cultura corresponde a um complexo de conhecimento, crenças, costumes e hábitos produzidos pelo homem na sociedade. Ideologia, seu turno, corresponde a um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo que, a depender do contexto, se apresentam de forma negativa ou positiva em determinada sociedade. Então, é como se a gente tivesse, quando a gente fala em ideologia, sobre as duas faces de uma mesma moeda. Então, a ideologia, muitas vezes, ela é vista no sentido negativo e, de outras, é vista como sentido positivo. Negativamente, ou, melhor dizendo, sentido crítico ao termo ideologia, é de que a ideologia seria constituída por ideias distorcidas, enganadoras, mistificadoras, meias mentiras, com o objetivo de obscurecer a realidade e enganar as pessoas, expressão de interesses dominantes em relação à ideia de dominação. Positivamente, a ideologia, no sentido positivo, é entendida como uma cosmovisão, ou seja, um conjunto de valores, de ideias filosóficas de uma pessoa, de um grupo. Nesse sentido, todas as pessoas ou grupos sociais possuem uma ideologia. Então, isso significa o seguinte, que é necessário que a gente entenda a real conotação dos termos, o que é cultura, o que é sociedade, o que é direito, o que é ideologia, né? Então, todos nós, individualmente ou em grupo, né, nós temos a nossa ideologia, a ideia sobre algumas coisas. Então, na verdade, não é a negação do direito de se ter uma ideologia. Na verdade, é a preocupação que se tem do uso pejorativo dessa ideologia. Um outro contexto, né, quando a gente fala aqui, que é necessário em relação à cultura, é a questão da alienação e ideologia. Então, a cultura, ela pode, de certa maneira, ser contaminada por diversos modos perversos que a desviam do processo da sua humanização. Então, esses processos, em alguns casos, são chamados, de um lado, a questão da alienação e do outro, a questão da ideologia. Isso por conta do que se coloca, que existem alguns riscos, né, que refletem nas definições dos objetivos de uma educação que esteja focada na emancipação humana. Porque, na verdade, independente da questão da diversidade, é importante que se respeite a diversidade cultural, é importante que se respeite as liberdades individuais, é importante que se respeite as liberdades dos grupos na sociedade, em fim de preservação da identidade cultural de uma sociedade, de um grupo, de um povo. Então, é legítimo, né, que as pessoas possam, de forma livre, né, dentro do princípio do arbítrio, que elas possam expressar as suas ideias. Então, o que é a sociedade nesse contexto? Sociedade é o conjunto de pessoas que convivem em um determinado espaço geográfico, elas compartilham as mesmas regras, os mesmos costumes, a mesma língua, a mesma cultura. A sociedade é composta por diversos grupos sociais, a família, a escola, o trabalho, né? A sociedade é formada, esses grupos sociais, as pessoas se integram, é através dos grupos sociais que há uma integração das pessoas na sociedade. E é a partir daí que elas se socializam, que elas aprendem a conviver. Se nós pensarmos bem, o primeiro núcleo social ao qual nós estamos inseridos é o núcleo familiar. Então, as relações entre pais e filhos, a relação de respeito dentro daquele grupo familiar, a questão da religiosidade, a questão da cultura que envolve aquele núcleo familiar é fundamental para a formação de qualquer indivíduo. É o primeiro grupo social em que a pessoa está inserida. Daí para frente, as crianças, os adolescentes, né, todos nós, de um modo geral, até chegarmos à fase adulta, vamos experienciando coisas, né, de relações culturais a partir dos grupos sociais a quais a gente pertence. Isso é na escola, isso é no trabalho, isso é na universidade, isso é na igreja.
Então, e também dentro de um contexto mais geral, que é a sociedade de um modo como um todo. Isso é no bairro, isso é numa associação de moradores, isso é no município, isso é no estado, isso é no país, isso é interplanetário. Então, nós saímos de uma micro-realidade social para uma macro-realidade social. Então, a sociedade é formada desta maneira, da relação composta a partir dos grupos sociais. Então, dentro desse processo, é necessário que a gente entenda que há algumas seguintes conotações. Primeiro, sociedade. A sociedade, então, é a interligação entre os indivíduos, né, os quais dependem uns dos outros, né? Na verdade, há um princípio de cooperação entre os indivíduos na sociedade, né, para a execução de diversas funções. Então, vale nessa definição as relações estabelecidas entre as pessoas no processo de convivência social, a maneira como se demonstram as ideias, né, de forma solidária, no sentido respeitoso, ideias, necessidades, sentimentos, sonhos e interesses. Então, na sociedade, a gente compartilha essas questões. Então, a sociedade, na verdade, é parte de uma totalidade, né? A sociedade é uma parte da totalidade da vida social do ser humano, né? A sociedade é parte, repito, da totalidade da vida social do ser humano, na qual fatores de hereditariedade influem nisso, as experiências que cada um tem ao longo do tempo, durante toda a sua vida, tanto os elementos culturais, por exemplo, conhecimentos, técnicas científicas, crenças, sistemas étnicos, né, éticos e metafísicos, e as formas de expressão, elas fazem parte desse conjunto de conhecimentos, né, que nós vamos adquirindo na sociedade. Então, a sociedade, ela possui agentes sociais. Esses agentes sociais são munidos de conhecimento, são aqueles que realmente fazem diferença na sociedade. Eles pensam sobre as informações que recebem durante o exercício de suas profissões, por exemplo. Então, na sociedade, nós temos pessoas, de um modo geral, que exercem papéis fundamentais, né, e participam e constroem e ajudam as outras pessoas a construírem o conhecimento a partir de algum tipo de referência. Então, em sociologia, uma sociedade corresponde ao conjunto de pessoas sujeitas a uma organização social. Leis e instituições regulatórias da vida dos indivíduos e que favoreçam as relações mútuas e a interação entre as pessoas naquele grupo social. A importância, né, de se ter a questão da comunidade. Então, a sociedade, ela vive dessa ideia de comungar, comunidade. Eu trago aqui uma referência de crítico e historiador de literatura brasileira e professor universitário, Alfredo Bossi, quando ele fala sobre cultura. Ele traz algumas referências. Primeiro, ele fala que cultura corresponde à capacidade de aprender com o meio e de transformá-lo, né? Cultura é a capacidade de aprender com o meio e de transformá-lo. A formação do indivíduo, do ser humano, dentro desses diversos núcleos sociais em que ele transita, vai fazer com que ele construa e repense a transformação do próprio meio. Por exemplo, quando a gente fala sobre o processo de educação, né? A educação é um direito de todos e um dever do Estado, é o que reza a nossa Constituição. No entanto, nós sabemos que o acesso à educação é extremamente precário e boa parte da população brasileira não tem acesso à escolaridade como deveria ter. São as crianças em algumas comunidades periféricas, né, onde a educação não chega como deveria. Então, o processo de formação do nosso povo muitas vezes fica deficitário. Então, uma pessoa que nasce numa comunidade que tem todo o processo de adversidade contra si, de acesso à educação, ela pode
aprender com essa diversidade e transformar o próprio meio, buscando alternativas de formação educacional para aquele grupo social. Então, o Alfredo Bossi, quando ele diz que cada pessoa tem a capacidade de aprender com o meio e transformar. Uma outra questão trazida com relação à cultura por Alfredo Bossi é que a cultura, para ele, é uma extraordinária diversidade de formas sociais produzidas pelos seres humanos. Então, a multiplicidade de informações é fundamental e essencial para a formação do indivíduo ao longo de sua vida. O outro aspecto que ele coloca com relação à cultura é que ela é um sistema de crenças. Então, a cultura também tem uma influência direta das concepções de crença. Por exemplo, um grupo indígena, a cultura africana, são alguns exemplos, a questão da religiosidade, enfim, a diversidade, ela é um sistema de crenças que está sempre presente. Daí a necessidade da diversidade ser um direito essencial dentro do processo de construção cultural. O Alfredo Bossi também fala, com relação à cultura, que a cultura fornece regras de ação social, ela fortalece a identidade de um grupo social. Outro aspecto relacionado à cultura que o Alfredo Bossi coloca que proporciona, na verdade, significado às coisas criadas pela humanidade, por exemplo, conhecimento, crenças, arte, moral, costumes, religião, linguagem e tantas outras coisas criadas pelo homem. Então, o homem ele é um ser que tem esta capacidade, de discutir e produzir esses elementos culturais ao longo de toda a sua vida. Então, nós vimos aqui o seguinte: direito, sociedade e cultura são ações interligadas. Não, ao contrário do que se pensa, se nós partimos do princípio da teoria tridimensional do meio real, o direito é uma construção social. Então, dentro desse processo, há uma interligação direta entre direito, sociedade e cultura. A partir de agora, nós vamos apresentar algumas ideias de pensadores sobre essa relação. O primeiro deles é Karl Marx. Karl Marx, na verdade, ele analisa os indivíduos de acordo com o contexto histórico-social, as classes a que esses indivíduos pertencem, e ele coloca que existe uma constante luta de classes, e ele faz um seguinte recorte político, social. Burguesia, de um lado, que seriam os donos dos meios de produção, e, de outro lado, o proletariado, que são os trabalhadores que vendem a sua força de trabalho. Então, a discussão é feita pelo teórico Karl Marx, a principal grande discussão feita por ele é da relação entre burguesia e proletários dentro do contexto da relação do trabalho. O Karl Marx faz parte da base tradicional da sociologia no mundo. O segundo pensador é o Max Weber. Como é que o Max Weber vê a sociedade? Ele vê a sociedade a partir do indivíduo. Se o Karl Marx via a sociedade a partir da classe social, em dois grupos sociais, de um lado burgueses e do outro lado proletariado, o Max Weber ele analisa a questão social, a sociedade, a partir do indivíduo, através do que ele chamou de ação social, ou seja, as relações que o indivíduo tem, as relações com os demais que compõem a sociedade. Então, a discussão principal para Max Weber é de que a discussão, o olhar que a gente tem que ter sobre a sociedade, ela parte principalmente do indivíduo e as relações que cada um é construindo em torno de um determinado grupo social. Então, aqui eu vou apresentar os tipos de sociedade, as principais características e alguns exemplos. Nós temos o primeiro tipo de sociedade, que é a sociedade tradicional. As características dessa sociedade, que ela é patriarcal, patrimonialista e conservadorista. Exemplos históricos que nós temos que espelham um tipo de sociedade tradicional, patriarcal e patrimonialista. O clã, a tribo, a família e a sociedade medieval. Um segundo tipo de sociedade
suas características de exemplo. É a sociedade chamada de carismática. Quais são as características dessa sociedade? Ela é personalística, ela é mística e arbitrária e revolucionária ao mesmo tempo. Quais são os exemplos? Grupos revolucionários, partidos políticos, nações em revolução. Seriam exemplos de chamada sociedade carismáticas. E o terceiro tipo de sociedade é chamada de sociedade legal, racional ou burocrática. Quais são as características dessa sociedade? Racionalidade dos meios e dos objetivos. Exemplos de uma sociedade legal, os estados modernos, as empresas e os exércitos, são assim classificados. Depois do Karl Marx, do Max Weber, nós temos aqui o pensamento do Émile Durkheim, né? Para Durkheim, a sociedade prevalece sobre o indivíduo através de suas instituições e os valores determinados por ela. Para o Durkheim, o conflito só existe quando há algum problema nas normas e nos valores sociais. Então, nós temos a trilogia aqui, né? Karl Marx, Max Weber, Émile Durkheim. Karl Marx, reforço, vê a sociedade a partir da luta antagônica de classes, burgueses e proletários. O Weber, ele vê a discussão social a partir do olhar do indivíduo. E o Émile Durkheim, ele vê a discussão acerca da sociedade a partir das normas e valores sociais das instituições. Né? Então, se nós observarmos, nós temos três olhares distintos e complementares ao mesmo tempo de um mesmo objeto, que é a sociedade. Para Durkheim, toda a sociedade, vou fazer uma leitura breve aqui, para Durkheim, toda a sociedade havia evoluído de uma forma social mais simples para uma forma social mais complexa. Baseando-se nessa ideia, diz que o motor da evolução das sociedades seria a passagem da chamada solidariedade mecânica para a chamada solidariedade orgânica. Repetindo, a passagem da solidariedade mecânica para solidariedade orgânica. E o que vem a ser a solidariedade mecânica e a solidariedade orgânica? A solidariedade mecânica, ela predominava em sociedades chamadas pré-capitalistas, onde os indivíduos se identificam por meio da família, da religião, da tradição e dos costumes, permanecendo, em geral, independentes e autônomas em relação à divisão social do trabalho. A solidariedade mecânica corresponde à consciência coletiva exercida aqui todo o seu poder de coerção sobre os indivíduos. Então, a questão da solidariedade mecânica, na verdade, corresponde a uma independência autônoma em relação à divisão social do trabalho. Um mecanismo, né, que permeava todas as relações sociais era o trabalho. A questão da solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica é típico da sociedade capitalista, em que, pela acelerada divisão do trabalho social, os indivíduos se tornam interdependentes. Essa interdependência, ela garante a união social em lugar dos costumes e das tradições ou das relações sociais estreitas, como ocorre nas sociedades contemporâneas. Nas sociedades capitalistas contemporâneas, a consciência coletiva ela é afrouxada, de uma certa forma, e, ao mesmo tempo em que os indivíduos tornam-se mutuamente dependentes, cada qual se especializa numa atividade e tende a desenvolver uma maior autonomia pessoal. Essas são as características, né, entre a questão da solidariedade mecânica, né, o pré-capitalista, para a solidariedade orgânica capitalista. Seguindo a questão, nós voltamos à relação entre indivíduo e sociedade. Indivíduo e sociedade estão diretamente associados. Então, a gente tem que pensar que a sociedade é justamente o fruto da relação entre os indivíduos que o formam. Então, indivíduo e sociedade, repito, são diretamente associados.
a sociedade é justamente o fruto da relação entre os indivíduos que a formam. Então, a sociedade, ela tem relação direta ao que se chama de uma interação social. Então, o que vem a ser a relação dos indivíduos na sociedade? É o que se chama de interação social. E o que é a interação social dos indivíduos na sociedade? A interação social é o conceito que determina as relações sociais desenvolvidas pelos indivíduos e os grupos sociais. Trata-se de uma condição indispensável para o desenvolvimento das sociedades. Então, a interação social, ela determina a relação entre os indivíduos e os grupos sociais. Então, há uma engenharia social muito relevante aqui. Então, as pessoas são importantes individualmente, mas elas têm a sua importância dentro de um grupo social. Uma coisa leva a outra, não se dissociam, há uma interação entre os indivíduos e os grupos sociais. Então, essas interações sociais, elas correspondem a um conjunto de relações recíprocas, pelo menos dois indivíduos, e resultam de um jogo de expectativas mútuas em relação ao comportamento dos seus interlocutores. Então, é um conjunto de ações, né? É uma mobilidade de ações que parte das ações do indivíduo dentro de um contexto social, formando, portanto, esta interação. Então, o que vem a ser uma interação social? A interação social trata-se de uma condição indispensável para o desenvolvimento e constituição das sociedades por meio dos processos interativos, ou seja, o ser humano se transforma num sujeito social. Primeira questão. Então, a interação social tem sido um dos temas mais discutidos, né, da atualidade, na verdade, nas áreas de sociologia, antropologia e filosofia. Isso porque, na sociedade contemporânea, dominada pelos meios de comunicação e as novas tecnologias, a interação social adquire uma nova aparência, ou seja, é também desenvolvida pela internet e pela mídia virtual. Quais são os tipos de interação social? Nós temos a interação social recíproca, quando há uma interação entre as partes que irão interagir, que pode ser pessoas ou grupos. Nesses casos, se influenciam e determinam os comportamentos sociais, tal qual numa conversa entre amigos, por exemplo, chamada interação social recíproca. Temos a interação social não recíproca. Nesse tipo de interação, a principal característica é a questão da unilateralidade, ou seja, quando não ocorre interação social de ambas as partes. Por exemplo, quando estamos vendo televisão, somente nós que somos influenciados por ela e não ao contrário. Se nós pensarmos aqui, nós temos então a interação social recíproca, que há uma contrapartida, né, como na conversa entre amigos, e a interação social não recíproca, porque não há esse diálogo, né? É o exemplo que se utiliza aqui, como nós assistimos à televisão, por exemplo. Então, há um conceito aqui que nós trazemos, é um conceito de Piaget, né, que diz o seguinte: para Piaget, o ser humano é um ser social, é influenciado pelas relações sociais que desenvolve durante toda a sua vida, é a partir dessas relações que são desenvolvidos os comportamentos do indivíduo em sociedade, e conforme observa Piaget, o processo de socialização é desenvolvido em vários estágios de nossa vida. Quando criança, quando adolescente e quando adultos. Então, a interação social é extremamente importante no mundo contemporâneo, principalmente influenciado pela questão da tecnologia. Ela tem duas formas, um tipo de interação social recíproca e não recíproca. E conforme a compreensão de Piaget, nós vamos desenvolvendo isso ao longo de toda a nossa vida, desde o momento da nossa vida como crianças, depois adolescentes, depois como adultos. Então, é necessário que a gente entenda que existem algumas características da cultura que gera a questão da chamada diversidade cultural.
Isso se dá da relação do homem em relação ao espaço e o tempo. Quais são essas características? Primeiro, a cultura é relativa e varia no tempo e no espaço. A cultura ela é diversificada. Então, assim dizemos que existem diversas culturas e não uma única cultura, né? Qual, então, o conceito sociológico de cultura? Nós trazemos aqui um conceito do Guy Rocher, né, no livro de Sociologia Geral, que diz o seguinte: conceito sociológico de cultura. Cultura. Poderíamos definir cultura como sendo um conjunto ligado de maneira de pensar, sentir e agir, mais ou menos formalizada, que, sendo aprendidas e partilhadas por uma pluralidade de pessoas, servem de uma maneira simultaneamente objetiva e simbólica para organizar essas pessoas numa coletividade particular e distinta. Então, o conceito sociológico de cultura, né, de que é um conjunto, é uma pluralidade de ideias no modo de pensar, sentir e agir, e que, sendo aprendidas e compartilhadas, vão influenciar as pessoas naquela comunidade, naquela coletividade. Então, o conceito de cultura, ele pode assumir, então, vários significados, né? Em sociologia, por exemplo, ele assume um significado muito importante e é analisado nas perspectivas da sua dimensão social. Então, a definição de cultura do Guy Rocher diz o seguinte: tendo em conta a definição do Guy Rocher, podemos concluir o seguinte: o comportamento humano é aprendido, tem muito pouco de instintivo, né? O homem vai aprendendo através da interação e da comunicação as informações necessárias à sua sobrevivência e integração social. O que se coloca aqui, em resumo, é o seguinte: é fundamental, do ponto de vista da construção social, que as pessoas interajam e aprendam em sociedade. E é um elemento fundamental até para a manutenção do indivíduo naquela sociedade de modo interativo. Então, é necessário que a gente entenda a cultura desse aspecto, não apenas do ponto de vista sociológico, mas também do ponto de vista antropológico, que nós vamos trazer para isso, então, uma breve conceituação aqui. O conceito antropológico de cultura. Cultura consiste num conjunto de valores, crenças, costumes, ideologias, códigos morais, hábitos, que são transmitidos e aprendidos no interior de um grupo ou uma sociedade humana. São esses valores socialmente transmitidos que vão configurar o comportamento e a visão de mundo dos indivíduos de determinado grupo social. Então, há uma necessidade, né, das relações sociais serem fortalecidas ao longo do tempo nos indivíduos, nos determinados grupos sociais. Então, essa visão, ela se fortalece principalmente do ponto de vista sociológico, né, mas também nas relações antropológicas entre os homens. Uma outra questão que se apresenta aqui é referente ao chamado etnocentrismo e relativismo cultural. Então, o etnocentrismo parte de um estranhamento diante do outro daquilo que é diferente. Em geral, nós vemos o nosso modo de vida como o mais correto, de regra, o melhor. Mas a atitude etnocêntrica pode, no limite extremo, levar-nos a achar que há uma superioridade de nossa cultura frente a outras. Então, o etnocentrismo consiste em um preconceito que cada sociedade desenvolve a partir da comparação de sua própria cultura com as demais. O etnocentrismo, ele nos permite refletir se a maneira de ser de determinada cultura é certa em suas características ou errada, tornando-se uma verdadeira aberração, muitas vezes, né? Então, é importante que a gente entenda que não existe uma cultura superior à outra.
Existem diversas culturas, diversos pensamentos, existe a diversidade e a pluralidade de pensamentos. Dentro desse processo, eu faço uma referência aqui à chamada indústria cultural, lá na década de 40, e trago a referência de Theodor Adorno e Marx. Vamos lá. O conceito de indústria cultural. Os autores justificam o emprego desse novo conceito porque os meios de comunicação de massa, né, são instrumentos técnicos e custam caro, e são, como qualquer outra máquina, parte do capital. Quem não as possui está impedido de transmitir sua mensagem, ou seja, apenas os proprietários de tais meios podem fazer isso. Para tanto, eles empregam produtores culturais assalariados que produzem a cultura estipulada e planejada pelos donos desses meios. Ou seja, uma referência que se faz a esse processo de cultura, né, de um modo geral, a gente tem que ficar atento às questões próximas, primeiro, do etnocentrismo cultural, né, que a gente tem que verificar que é necessário ponderarmos que não existe uma cultura superior à outra, e de que também, contemporaneamente, nós temos a chamada indústria cultural, que influencia sobremaneira os comportamentos das pessoas. Então, a indústria cultural, que se consolidou durante o século XX, por exemplo, era originalmente composta pelo rádio, pelo cinema, pelas editoras de história e quadrinhos, e revistas sensacionalistas, além da imprensa, de modo geral. Após o fim da Segunda Guerra Mundial, né, ela inclui também a questão de um novo meio que é a televisão. Então, e mais recentemente, nós temos as mídias digitais, que acabam influenciando, né, e muitas vezes direcionando alguns comportamentos individuais e modificando a rotina dos grupos sociais de um modo geral. Então, a questão entre sociologia e direito dentro desse processo, né? A questão das sociedades humanas e o direito. Vamos lá. As sociedades humanas e o direito dentro desse processo. A sociologia, ela pode ser descrita como uma ciência positiva que estuda a formação, transformação e desenvolvimento da sociedade humana. Já o direito pode ser visto como uma ciência normativa que estabelece e sistematiza as regras necessárias para assegurar o equilíbrio das funções de um determinado organismo social. Então, qual a relação entre direito e sociologia, né? Sociologia jurídica, na verdade, é uma ciência positiva, né, que estuda a formação, transformação e desenvolvimento das sociedades humanas, dentre eles as questões de natureza econômica, cultural, artística e religiosa. Direito e fato social. Dentro desse contexto, o direito é um fato social, né, ou uma função da própria sociedade. Os sociólogos do direito consideram que o direito possui uma única fonte, a vontade do grupo social. A sociologia jurídica deve pesquisar, então, né, a sociologia jurídica deve pesquisar o fato do direito, cuja manifestação não depende da lei escrita, mas sim da sociedade. Aí a questão que nós colocamos aqui da relação entre direito, sociedade e cultura. E a sociedade é a sociedade que produz esses fatos e cria as relações jurídicas, Então, existe a sociedade humana, ela tem essa necessidade, né? A necessidade de imutabilidade de um controle social. Isso está dentro do contexto da sociologia do direito. Então, a sociedade é um grupo, né, de pessoas distintas e autônomas, né, que tem a necessidade de interação individual para a representação dos grupos. Então, o objeto da sociologia é estudar cientificamente, de uma maneira rigorosa, os fatos sociais, né, e ver, dentro desse contexto, o comportamento dos indivíduos nos grupos de um modo geral. Existe uma necessidade de regras de comportamento, né, do comportamento das pessoas para se valorar a questão dos grupos, né, isso é um objeto de estudo da sociologia,
E existe a questão das normas sociais, ou seja, a problemática da ordem social, a necessidade de se discutir dentro desse processo a existência do direito. Então, a vida social só é possível porque os seres humanos acatam, de um modo geral, as regras que visam instituir a ordem e a paz, a segurança, a justiça e dirimir conflitos de interesses que, inevitavelmente, surjam dentro das relações sociais. Então, tais regras devem ser dotadas de eficácia, isto é, devem ser cumpridas independentemente da vontade dos seus destinatários e constituir, afinal, o direito. Então, se nós observarmos que há uma relação direta entre direito, sociedade e cultura, de que o direito é uma construção social, é uma construção cultural, é um objeto de criação humana, a gente consegue estabelecer o conceito sociológico de direito, ou seja, o direito é um fato social que surge nas inter-relações sociais e tem por fim satisfazer as necessidades sociais, como prevenir e compor conflitos. Assim, a sociologia jurídica examina as causas e os efeitos sociais dessas normas jurídicas. Então, dentro desse processo, é necessário que se estejam atentos à questão das mudanças sociais que vão ocorrendo ao longo do tempo. Então, toda transformação observável no tempo, que afeta de uma maneira que não seja provisória ou efêmera a estrutura, o funcionamento da organização social de uma certa coletividade, deve ser observada ao longo da história. Então, o que nós temos que observar, via de regra, é de que é um fato haver uma relação direta entre direito, sociedade e cultura, que a Constituição de 1988 traz constitucionalizado, a partir do artigo 215, a cultura e sua proteção jurídica. Então, a sociedade, a cultura e direito, a relação do indivíduo dentro dessa sociedade é fundamental. O culturalismo jurídico, o espelho do Miguel Reale, espelha essa realidade, ou seja, o direito é uma construção cultural, o direito é um objeto cultural. As teorias que nós vamos tendo ao longo do tempo vai distinguindo entre a necessidade de se observar o sentido positivo e negativo de alguns conceitos, como de ideologia, alienação, etnocentrismo. E nós citamos aqui 3 autores clássicos, que foram Karl Marx, Max Weber e o Emílio Durkheim, quando falam da questão da sociedade. O Karl Marx e a relação da sociedade nessa dialética entre classes sociais, burguesa e proletária. O Max Weber, quando fala sobre a abordagem da ação social a partir do comportamento do indivíduo no grupo. E o Emílio Durkheim, quando fala sobre que a sociedade prevalece sobre o indivíduo através de suas instituições. Para ele, o conflito só existe quando há algum problema das normas e de valores sociais. Enfim, nossa aula hoje falou, em linhas gerais, sobre a questão da sociedade, cultura e direito, a relação que há direta entre esses 3 vieses da discussão sociológica, a relação e a participação do indivíduo nos grupos sociais, a questão e a importância do culturalismo jurídico, ou seja, o que caracteriza o direito como um objeto criado pelo homem, dotado de um sentido de conteúdo valorativo, influenciando e definido pela cultura. Os artigos 215 e 216 da Constituição Federal, quando fala sobre o Sistema Nacional de Proteção aos Direitos Culturais, a diferença entre cultura e ideologia, que corresponde à cultura, corresponde a um complexo de conhecimento, crenças, costumes e hábitos produzidos pela sociedade. A ideologia corresponde a um conjunto de ideias, pensamentos, doutrinas e visões de mundo, que podem ter uma conotação ora positiva, ora negativa. A diferença entre
alienação e ideologia, né? Que é importante que cada pessoa tenha uma subjetividade e uma liberdade de escolha, que a sociedade é um conjunto de pessoas que convivem no espaço e que compartilham as mesmas regras, costumes e limites. Enfim, não há como se dissociar a discussão no contexto da sociologia, né, pois sociedade, cultura e direito estão intrinsecamente relacionados. Ficamos por aqui, até a nossa próxima aula.